Oi, graça e paz a todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de teologia e nós estamos falando especificamente da doutrina de Deus. Eu espero que essa aula seja uma grande bênção na tua vida e vamos aos detalhes sobre essa maravilhosa aula que se refere à onipotência de Deus, esse atributo grandioso do Senhor. Com onipotência, nós queremos falar que Deus pode fazer tudo aquilo que deseja, porém, tudo aquilo que não seja contrário à sua natureza. Ou seja, existem algumas coisas que, devido à natureza de Deus, Deus não pode fazer. Isso não anula a onipotência de Deus. Por exemplo, Deus não pode pecar. O pecado vai contra a natureza de Deus, que é santo, completamente santo. Deus não pode mentir. Deus não pode ser injusto. Tudo que for contrário à sua natureza, é evidente que Deus não pode fazer. Vamos a alguns versículos aqui para a nossa consideração inicial. Em Gênesis 17, versículo 1, está escrito: quando Abraão tinha 89 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus aparece a Abraão nessa ocasião em que faz uma promessa que Abraão teria uma grande descendência. Porém, note que ele já é avançado de dias e, acima de tudo, a sua esposa é estéril. Ela não poderia dar à luz em hipótese alguma, quanto mais em idade avançada. E nessa ocasião, Deus se apresenta como Deus Todo-Poderoso. No livro de Jó, no capítulo 42, versículo 2, nós encontramos: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa palavra dita por Jó foi logo após toda aquela tragédia na vida dele e a recuperação que se deu posteriormente. E então Jó está celebrando a Deus, a sua grandeza, o seu poder, a sua misericórdia sobre ele, porque a situação de Jó foi completamente sanada, foi resolvida, e isso foi obra de um Deus todo-poderoso. Em Marcos 10 e 27 nós temos o seguinte relato: Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E Jesus está falando aqui logo após aquele encontro que teve com o jovem rico, que saiu decepcionado da presença de Jesus Cristo porque não queria abrir mão de todos os seus bens para poder seguir a Cristo. E então Jesus Cristo mencionou aquela frase que todos nós conhecemos: quão dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E os apóstolos ficaram admirados com aquilo e disseram assim: então quem pode se salvar? Se um jovem como este, honesto, direito, que guardou a lei, pelo menos da ideia que ele tinha de guardar a lei, não vai poder salvar, quem mais pode? Dizendo isso em relação a essa situação que aos olhos humanos seria algo impossível. E aí Jesus Cristo diz: olha, para o homem isso pode ser impossível, a salvação para o homem realmente é impossível, nenhum dos homens pode realmente merecer, comprar o direito da vida eterna. Contudo, Deus fez com que o impossível se tornasse possível a todos aqueles que creem nele. Veja bem, se nós não tivermos um conceito correto de Deus como o Todo-Poderoso, então nós de fato não conheceremos como Ele realmente é. Porque você há de concordar comigo que quem não pode fazer o que quer e quem não pode realizar aquilo que lhe agrada não pode ser Deus. O Deus das Escrituras é o Deus que pode realizar todas as coisas, novamente, repito, de conformidade à sua natureza. E no mais a mais nós podemos compreender que, como Deus tem uma vontade para decidir, Ele também tem poder para fazer com que essa vontade se cumpra. Todas as profecias que foram dadas por Ele em relação a tudo que há no planeta, a tudo que há no mundo, na história da humanidade, só Deus tem a capacidade, o poder para realizar cada um desses detalhes que foram mencionados anteriormente e que têm se cumprido e que se cumprirão futuramente. Alguém já disse que o poder de Deus é aquela capacidade e força pela qual Ele pode realizar tudo que lhe agrada, tudo que a sua sabedoria dirija e tudo o que a infinita natureza da sua vontade resolva fazer. Quando nós olhamos para o Salmo 62, versículo 11, nós encontramos a seguinte citação: uma coisa disse Deus 2 vezes a ouvir,
que o poder pertence a Deus. Veja que eu quero destacar aqui a frase "uma vez falou Deus", nada mais é necessário. Passarão os céus e a terra, porém a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Deus basta falar uma única vez. Nós, pobres mortais, no entanto, nós sabemos que podemos falar muitas vezes e, contudo, sem sermos ouvidos. E é claro que nós não temos o poder para sustentar a nossa palavra em tudo que nós falamos. Algumas coisas caem por terra mesmo, porque nós somos falhos, nós somos finitos e nós não temos o todo o poder para manter tudo que nós falamos para que se resolva. Algumas coisas sim, outras tantas não. No entanto, Deus fala uma única vez e o trovão do seu poder é ouvido em 1000 montanhas. Veja só o Salmo 18, 13 a 15, que fala justamente isso. Diz a palavra do Senhor: "E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo, despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou ratos e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas." Veja, uma única vez falou Deus. Veja a sua imutável autoridade nessa frase. Em Salmo 89, versículo 6 diz: "Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos?" Já em Daniel 4,35 nós encontramos: "E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes?" Essa realidade foi amplamente descortinada aos nossos olhos quando Deus se encarnou e tabernaculou entre os homens. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 8, versículo 3. "Ao leproso Jesus Cristo disse: sê limpo, e logo ficou purificado da lepra." E todos nós sabemos que a lepra, na época de Jesus, era uma doença incurável. Quem tivesse a lepra estava condenado à morte, ao isolamento, à destruição completa fisicamente. E ao que estava no túmulo já há cerca de 4 dias, Jesus Cristo bradou a sua voz de poder, dizendo: "Lázaro, vem para fora." E o defunto saiu imediatamente. Este é o grande poder do nosso Deus, que pode realizar coisas estupendas. E como não lembrarmos da ocasião quando Jesus, com uma única palavra, fez com que um vendaval se acalmasse, um barquinho que estava à deriva, a ponto de naufragar, aquietou-se. E como também não vamos lembrar de uma legião de demônios que não pôde resistir à sua ordem repassada com autoridade pelo Senhor Jesus Cristo, aquele endemoniado. O poder, meus queridos, pertence a Deus e somente a Ele. Nenhuma só criatura no universo inteiro tem sequer um átomo de poder, salvo aquele que lhe é delegado por Deus. Mas o poder de Deus não é delegado por nenhuma criatura e não depende de nenhuma aprovação sequer em todo o universo. E de nenhuma outra autoridade ele depende. Pertence a Ele inerentemente todo o poder, nos céus, na terra, embaixo da terra. Disse Spurgeon: o poder de Deus é como Ele mesmo, autoexistente, autossustentado. O mais poderoso dos homens não pode acrescentar sequer uma sombra de poder ao Onipotente. Ele não se firma sobre nenhum trono reforçado, nem se apoia em nenhum braço ajudador. Sua corte não é mantida por seus cortesãos, nem toma ele emprestado das suas criaturas o seu esplendor. Ele próprio é a grande fonte central e originador de toda energia. Toda a criação dá testemunho não só do seu grande poder, mas também da sua inteira independência sobre todas as coisas criadas. Ouça o seu próprio desafio. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quão completamente o orgulho do homem é lançado ao pó diante desse desafio. Percebemos também nas Escrituras que poder é usado como um dos nomes de Deus. Veja bem, Marcos 14:62 está escrito:
O Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens. Deus e poder são tão inseparáveis que são recíprocos. Em Jó 26:14 nós encontramos: eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Você vai concordar comigo que é uma coisa maravilhosa juntarmos esses dois versículos que eu vou colocar aqui para vocês, em Jó 9:8, Jó 22:14, e vou colocar também Salmo 104:3. Olha só a junção desse salmo que traz à nossa mente um quadro maravilhoso do grande poder de Deus. Jó 9 diz assim: o que só estende os céus e anda sobre os altos mares. Preste atenção, agora Jó 22 diz assim: ele passeia pelo circuito dos céus. Vamos para Salmo 104, onde nós encontramos que diz que Deus anda sobre as asas do vento, e isso expressa a espantosa rapidez das suas operações. Não é que diz que ele voa sobre as asas do vento, nem tampouco que ele corre, mas diz que ele anda. Isso tudo dito que ele está sobre as asas do vento. Isso nos leva àquela ideia de que há um grande vendaval correndo por todos os lados, né? Que é furioso o vento, um ciclone furiosíssimo, poderosíssimo, e Deus faz o que? Ele anda sobre as asas do vento. Ele está em total domínio, total controle de toda a sua natureza, é o Todo-Poderoso. Todavia, sobre os seus pés não tem vendaval que Deus não possa dominar, controlar. Consideremos agora o poder de Deus manifesto na criação. No Salmo 89 nós encontramos: teus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criastes. Para que a gente possa construir alguma coisa, para que nós, homens mortais, possamos trabalhar, nós precisamos ter ferramenta, nós precisamos ter matéria-prima, nós precisamos de algo que nos dê a possibilidade de fazermos alguma coisa. Mas com Deus não foi assim. Ele criou tudo isso, esse universo maravilhoso, do nada, com o poder da sua palavra. Ele disse: haja, e tudo veio a existir. O intelecto humano limitado não pode captar todos esses detalhes maravilhosos sobre o poder de Deus. Diz a palavra de Deus em Salmo 33, falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Não havia absolutamente nada, e Deus, com a palavra do seu poder, ordenou e tudo veio a existir. Que Deus tremendo, maravilhoso, que nós adoramos e servimos. Bem podemos exclamar com o salmista no Salmo 89 que diz: tu tens um braço poderoso, forte a tua mão e elevada a tua destra. E finalmente vamos considerar o poder de Deus no juízo. Quão terrivelmente, irmãos, isso foi exemplificado no dilúvio. No dilúvio, Deus abriu as janelas do céu e rompeu as grandes fontes do abismo. E exceto aqueles que estavam na arca, pelo poder de Deus, toda a humanidade pereceu por conta da sua impiedade, de não ouvirem a pregação que estava sendo feita há 120 anos por Noé, dizendo que Deus haveria de julgar o mundo devido à sua impiedade. Ainda hoje nós estamos pregando há mais de 2000 anos dizendo: haverá um dia de juízo, haverá um dia de prestação de contas, arrependam-se, creiam no Evangelho. Mas quantos não estão nem aí com esta palavra? Mas quando chegar o dia de juízo, ninguém escapará. Agora, meus queridos, quando nós paramos para meditar nesse atributo de Deus, nós que seguimos a Ele, nós que somos servos dele, ficamos cheios de ânimo para as nossas orações, porque esse Deus Todo-Poderoso não conhece limites, Ele pode responder sim quaisquer das nossas orações que sejam de conformidade à sua vontade, claro, né? Porque nós precisamos nos aproximar de Deus, crendo que Ele pode sim todas as coisas, não há impossíveis para Ele. Estamos passando uma grande peleja, estamos passando uma grande dificuldade, estamos passando uma grande enfermidade. Para Deus não existe realmente impedimentos algum que Ele não possa resolver, que Ele não possa sanar em nossas vidas. Então vamos nos aproximar dEle em oração e crendo nesse imenso poder que está à nossa disposição. Olha que maravilha, esse imenso poder está à minha disposição, está à sua disposição, está diante de nós, está aí aberto para aqueles que se aproximam de Deus com esta confiança.
Diz Paulo aos Efésios no capítulo 3, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Vamos falar agora rapidamente dos atributos comunicáveis de Deus, também encontrados nos homens. São chamados atributos comunicáveis porque Deus comunica ligeiramente esses atributos com suas criaturas racionais. Os atributos comunicáveis podem ser organizados em 3 categorias: do intelecto, a vontade e poder. Vamos falar sobre o conhecimento de Deus, um dos atributos dele que também é repassado, é compartilhado com a humanidade. Nós já sabemos de início que, embora nós, criaturas racionais, possamos ter uma medida de conhecimento, há, no entanto, uma diferença infinita entre o conhecimento de Deus e o conhecimento de suas criaturas. É óbvio isso, tanto em referência ao modo quanto aos objetos de seu conhecimento. Primeiro vamos considerar o modo do conhecimento de Deus. O homem adquire conhecimento deduzindo e tirando conclusões, vendo um fato em referência a outros. O conhecimento de Deus, ao contrário, nem tem sua origem na criatura, nem flui da criatura para Deus. Em vez disso, flui do próprio Deus para a criatura. Deus não adquire o seu conhecimento acerca de nós, enquanto criaturas, através de pesquisa, através de estudo. Ele não precisa frequentar uma universidade, ele não precisa de um diploma para que ele possa saber exatamente quem nós somos. Pelo contrário, nós sabemos o que somos porque Deus assim nos tem revelado. É Deus quem nos criou, é Deus quem conhece a nossa estrutura pormenorizadamente. Em segundo lugar, agora vamos considerar o objeto do conhecimento de Deus. Aqui também há um abismo enorme entre Deus e as suas criaturas, entre o nosso conhecimento e o conhecimento de Deus. Nós, por exemplo, conhecemos apenas algumas coisas, e mesmo essas poucas coisas que nós conhecemos de maneira superficial, porque nós não temos capacidade para descobrir a substância mais profunda e essencial de uma matéria. Conforme disse Jó, no capítulo 8, versículo 9, porque somos de ontem e nada sabemos. Em Jó 26 é dito, eis que essas coisas são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pequeno é o sussurro que dele ouvimos, mas o trovão do seu poder, quem o poderá entender? Já o profeta Isaías diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Já em relação ao conhecimento que Deus tem dele mesmo, ele o conhece perfeitamente. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Deus está ciente da sua onipotência, sabendo que ele poderia realizar, ele pode realizar todas as coisas que ele intenta fazer. A isso nós nos referimos como a possibilidade de todas as coisas. O Senhor Jesus se refere a isto quando ele declara em Mateus 3 o seguinte: digo-vos que Deus é capaz de suscitar dessas pedras filhos a Abraão. Ou seja, para Deus não há impossíveis, ele pode fazer exatamente o que ele quiser, repito, que não seja contrário à sua natureza. Deus conhece todas as coisas, o passado, o presente e o futuro. Para ele o tempo é irrelevante. Veja o que está escrito em Hebreus 14, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E em 1 João 3, 20 está escrito, Deus sabe todas as coisas. E também é dito na palavra que Deus observa e conhece todas as coisas, sejam elas grandes ou pequenas, estejam na luz ou estejam em trevas. Ele conhece o coração dos reis, Provérbios 21. Em Mateus 10, 29, diz que ele observa cada pardal. Cada detalhe da natureza está sob as suas vistas e sob o seu controle. O Senhor conhece até mesmo as coisas secretas do nosso coração. Em 1 Reis, capítulo 8, está escrito, Tu mesmo conheces os corações de todos os filhos dos homens.
Em Salmo 94 também encontramos: o Senhor conhece os pensamentos do homem. Em Salmo 90, tu puseste diante de ti as nossas iniquidades, os nossos pecados secretos à luz do teu semblante. O amor é um atributo essencial de Deus pelo qual Ele, Deus, se deleita em todas as coisas boas. Em 1 João 4 nós temos: Deus é amor. O amor de Deus, por definição, portanto, é o próprio Deus amoroso. Por isso que João declarou, Deus é amor, porque essa é a essência de Deus. Porém, quando nós vemos o amor de Deus em relação aos seus objetos, aquilo que Ele criou, nós precisamos fazer algumas distinções aqui interessantes. Por exemplo, nós chamamos esse amor de amor natural quando se refere à maneira pelo qual Deus se deleita em si mesmo, como a manifestação suprema da bondade. Lá em João 5,20 está escrito: porque o Pai ama o Filho. No entanto, nós chamamos esse amor de volitivo quando se refere à maneira pelo qual Deus se deleita em sua criação ou em suas criaturas. Assim, este amor é ou amor de benevolência ou amor de seu deleite, quando se refere ao seu relacionamento com a criatura. O amor de sua benevolência, ela pode ser geral, que se refere à maneira como que Deus se deleita em toda a sua criação. Ele resolve abençoar a todos, ele faz chover sobre os bons e os maus. O sol nasce para todos, já ouvimos essa frase, está relacionada a esse aspecto da benevolência de maneira geral de Deus para com todos, sejam eles adoradores ou não adoradores. Mas também esse amor pode ser um aspecto mais restrito, pode ser em um aspecto bem especial. Esse amor especial refere-se à designação eterna de Deus se relacionando com os salvos para serem objeto do seu amor e benevolência especiais. Então Deus ama a igreja de uma maneira bem particularizada. Deus ama os adoradores, aqueles que se aproximam dele, quebrantados, que o buscam, que se entregaram a ele, que se submetem à sua vontade de uma maneira especial. Paulo, o apóstolo, ele diz que como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Veja, é um aspecto especial, particularizado, em que Cristo está se relacionando de uma maneira bem intimista com o seu povo, com a sua igreja. Esse Cristo morreu pela igreja, esse Cristo morreu por mim e por você, por nós que cremos nesse Senhor Todo-Poderoso que nos ama. Esse atributo em particular do amor de Deus, que nós também temos a capacidade de amar uns aos outros, temos a capacidade de amar a Deus. Isso simplesmente reflete o que Deus diz nas Escrituras Sagradas, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus sendo amor, nós também temos essa capacidade, essa possibilidade de nos relacionarmos amorosamente com o próximo, com nós mesmos e com o nosso Criador. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, 6 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos o que? Santos, irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Em 1 João 3,16, nós temos o seguinte versículo: nisto conhecemos o amor em que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Veja o reflexo do amor de Deus em nós através de Cristo, em que Cristo morreu por nós. E agora nós somos conclamados a também amarmos o nosso próximo, amarmos o nosso irmão da mesma maneira, entregando a nossa vida em favor do nosso próximo, nos doando para que o outro possa ter de nós o melhor, para ser abençoado por cada um de nós em gestos nobres de carinho, de afeto, desse amor que vem de Deus. Também podemos dizer, porque Deus é perfeito, o seu amor é perfeito. Porque Ele é santo, o seu amor é santo e puro. E por isso mesmo que, por meio do seu amor, Ele procura despertar amor correspondente por parte do homem, por parte da criatura, por parte daqueles a quem Ele criou a sua imagem e semelhança.
Vamos falar sobre a justiça de Deus. Deus sempre age segundo o que é justo e Ele mesmo é o parâmetro da justiça. Aqui surge na nossa mente aquela ideia de que a justiça ela é executada por meio de troca mútua ou forma retributiva. Por exemplo, se eu estou trabalhando para alguém, é justo que eu receba o meu salário. Então nós temos essa interação de retribuição, dessa aplicação da justiça no nosso dia a dia. Mas aí, em relação a Deus e a sua criatura, essa troca de retribuição não acontece. Por quê? Porque Deus, sendo perfeito e santo, e nossas obras sendo maculadas pelo pecado, manchadas pelos nossos erros, pelas nossas imperfeições, jamais poderíamos barganhar com Deus alguma coisa nesse ponto, nesse patamar em que eu faço por merecer algo de Deus. Ou seja, a salvação é um caso clássico aqui. Por mais que eu me esforce, por mais que eu faça, por mais que eu trabalhe, eu jamais poderei comprar a salvação, porque eu não tenho como dar a Deus algo que seja de acordo com a justiça dele, com a perfeição dele. Quando nós realizamos alguma coisa boa, alguma obra boa, não fazemos mais do que nossa obrigação. Deus exige que nós façamos isso. Deus exige que vivamos de certa forma. Então, imagina, você fez a sua obrigação, você não pode reivindicar nada de Deus. Fizemos exatamente aquilo que precisamos, que deveríamos fazer diante dele. Em Lucas 17:10 está escrito: assim também vós, quando tiverdes feito todas as coisas que vos foram ordenadas, digam: somos servos inúteis, fizemos o que era nosso dever, então somente isso, não vamos além disso. Agora, em relação à justiça retributiva, isso tem que ser atribuído a Deus, tanto em referência à recompensa quanto à punição. Tudo o que Deus faz é justo. Veja o que está escrito em Deuteronômio: Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade, justo e reto é Ele. Deus é justo quando Ele age de acordo com suas promessas e de acordo com suas ameaças. Salmo 51. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares, disse Davi diante de Deus, quando ele estava arrependido e quebrantado diante daquilo que Deus havia dito que haveria de acontecer na vida de Davi, da sua família, devido ao seu pecado contra esse Deus santo e justo. E podemos bem afirmar que Deus continua sendo justo quando Ele resolve livrar e salvar uma pessoa. Romanos 3, 21 e 22. Mas agora a justiça de Deus sem lei se manifesta, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus que é pela fé em Jesus Cristo. E Deus está com justiça condenando pecadores. Romanos 2 diz isso. O dia da ira e revelação do justo juízo de Deus, que dará a cada um segundo as suas obras. Em Salmo 19 também está escrito: justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Agora vamos falar sobre a ira de Deus. Deus odeia intensamente todo pecado e aqueles que o praticam. Nós temos que admitir o fato que muitos cristãos têm problemas com esse atributo de Deus. É triste nós vemos muitos cristãos, ao falarem da ira de Deus, como se fosse algo que deveria pedir desculpas para o incrédulo. Muitos não falam muito da ira de Deus porque tem medo de manchar o caráter de Deus. Mas o que será que a Bíblia nos diz sobre esse aspecto, em particular, desse atributo de Deus, que é tão bom, tão santo, tão perfeito, com todos os outros atributos já mencionados até aqui? Quando procuramos nelas, nas Escrituras, vemos que Deus não fez tentativa alguma para ocultar a realidade da sua ira. Ele não se envergonha de dar a conhecer que a vingança e a cólera lhe pertencem. Eis o seu desafio em Deuteronômio capítulo 32. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão.
Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre, se eu afiar a minha espada reluzente, e travado o juízo à minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei aos meus aborrecedores. Se você não sabe, eu desafio a você fazer um estudo pegando uma concordância bíblica, para que você perceba que se fala muito mais da ira de Deus do que do amor de Deus nas Sagradas Escrituras. Porque Deus é santo, Ele odeia toda espécie de pecado na face da terra. E porque Ele odeia todo pecado, a sua ira santa inflama-se contra o pecador, segundo o Salmo 7, versículo 11. Pois bem, nós temos que admitir uma coisa, um fato inegável, de que a ira de Deus é uma de suas perfeições, tanto quanto é a fidelidade, tanto quanto é o amor, a misericórdia, a graça, a bondade e por aí vai. E não tem como ser diferente, porque no ser de Deus não existe mácula alguma, nem o mais ligeiro defeito no caráter de Deus. Porém, haveria se nele não houvesse esse aspecto em particular, a sua ira. Porque a indiferença para com o pecado é uma nódula moral, nós temos que admitir isso. E aquele que não odeia é um leproso moral. Aquele que não odeia o pecado, ele é uma pessoa completamente pervertida, completamente insana. Agora, é uma questão de lógica. Como poderia aquele que é a soma de todas as excelências, aquele ser que é perfeito, olhar com igual satisfação para a virtude e para o vício, para o amor e para o ódio, para a sabedoria e para a estultícia? Não tem como, isso é ilógico, não cabe em qualquer pensamento racional. E nós podemos dizer que não somente em Deus não existe imperfeição alguma, mas também nós podemos dizer que nele não existe perfeição que seja menos perfeita do que a outra. Portanto, tanto a ira quanto o amor são das perfeições de Deus, do caráter de Deus, da pureza de Deus, da santidade de Deus, da grandeza de Deus. Todos os pecadores um dia serão levados a sentir quão gloriosa era aquela majestade que eles desprezaram a vida inteira. E quão terrível aquela ira com que eles foram ameaçados, mas que zombaram, que fizeram pouco caso, que não deram a mínima importância às ameaças feitas diante deles pelas pregações, pela palavra de Deus, pela manifestação da justiça de Deus em todos os seus aspectos particulares e geral, que foi manifestado a nós durante toda a história da humanidade. Diante de todas essas provas que nós já temos conversado aqui, a ira de Deus também fica muito clara e estabelecida quando nós lemos as Escrituras Sagradas. Em Romanos 1,18 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade do homem. A ira de Deus, diz esse teólogo, manifestou-se quando foi pronunciada a primeira sentença de morte, quando a terra foi amaldiçoada e o homem foi expulso do paraíso terrestre, e depois, mediante castigos exemplares, como o dilúvio e a destruição das cidades, da planície com o fogo do céu, mas especialmente pelo reinado da morte no mundo todo. Foi proclamado na maldição da lei para cada transgressão e foi imposta na instituição do sacrifício. No capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo chama a atenção dos crentes para o fato de que a criação inteira ficou sujeita à vaidade e geme e tem dores de parto. A mesma criação que declara que existe um Deus e publica a sua glória, também proclama que ele é o inimigo do pecado e o vingador dos crimes dos homens. Acima de tudo, porém, do céu se manifestou a ira de Deus, quando o Filho de Deus veio a este mundo para revelar o caráter divino, e quando essa ira foi demonstrada nos seus sofrimentos e morte, de maneira mais terrível do que todas as provas que Deus antes dera da sua aversão pelo pecado. Além disso, o castigo futuro e eterno dos ímpios agora é declarado em termos mais solenes e explícitos do que antes. Sob a nova dispensação, há duas revelações dadas do céu, uma da ira e a outra da graça. Bem, nós encerramos por aqui essa nossa sexta aula. Eu espero que tenha sido muito abençoador para a sua vida, muito edificante. Que Deus continue abençoando todos vocês. Espero que tenha sido um momento muito edificante para a sua vida e que
Deus faça com que esse conhecimento dele possa intensificar a sua comunhão com ele. Até mais, nos vemos na próxima oportunidade.